Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos seguir aí com o estudo da eletroquímica no que se refere à eletrólise, certo? Com alguns aspectos quantitativos para a aula de hoje, o que significa que hoje nós vamos fazer algumas continhas, tá certo? Então, material na mão e vamos lá. Para começar, nós precisamos nos basear em algumas leis da eletroquímica, mais detalhadamente nas leis de Faraday, certo? Lembrando que a eletrólise é aquele dispositivo que é alimentado por uma corrente elétrica, certo? Tendo um polo positivo e um negativo, ok? Sendo que a eletrólise possui dois eletrodos, cada um deles conectado a um dos terminais da pilha ou bateria, certo? Aqui no exemplo nós temos uma solução que contém íons de zinco, certo? E nesse sentido nós temos que, no caso do anodo, ou seja, no polo positivo da nossa eletrólise, ou seja, é aquele eletrodo que é o de cobre, está conectado ao terminal positivo, da nossa pilha ou bateria. Nós temos que os elétrons entram, né? Eles entram pelo terminal positivo da pilha, o que significa que eles saem do eletrodo. Ou seja, no eletrodo está acontecendo uma oxidação do metal cobre do eletrodo. Então, os átomos de cobre do eletrodo de cobre, eles estão sofrendo oxidação para cobre, aqui no caso seria cobre 2+, ok? Eu corrigir aí no material de vocês. Cobre 2+, perdendo cada um 2 elétrons. Então, esses elétrons eles saem dos átomos do eletrodo e vão para a pilha, certo? Nesse sentido, o que acontece? Os átomos que estão na barra de cobre, que estão no eletrodo de cobre, eles passam para a solução na forma de íons de cobre, certo? Então eles passam para a solução porque deixam de ser átomos e passam a ser íons, certo? Nesse sentido, como a barra de cobre está perdendo átomos, nesse caso ela sofre o processo de corrosão, sofre perda de massa, ok, gente? Por outro lado, no cátodo acontece o contrário. Naquela solução de zinco, nós temos os íons de zinco, que, por sua vez, os elétrons, como eles saem do polo negativo da pilha e, portanto, chegam até o eletrodo de zinco, esse eletrodo ele está em contato aqui com os íons de zinco da solução. Os íons de zinco, por sua vez, ao receber esses elétrons, se tornam átomos de zinco e aderem à barra, ou seja, a barra do eletrodo de zinco começa a ganhar mais corpo, ela ganha massa, porque os íons de zinco da solução estão sendo convertidos a átomos de zinco que ficam grudados na barra. Então a barra está crescendo, a barra de zinco, enquanto que a barra de cobre está se desfazendo. Ok, gente? Bom, a reação global dessa eletrólise ela é que os átomos de cobre reagindo com os íons de zinco produzem íons de cobre e átomos de zinco. Legal, gente? Bom, temos aí que, portanto, num aspecto quantitativo, o que nós temos na equação balanceada, na semi-reação de redução do zinco? Que 1 mol de zinco metálico é produzido a cada 2 mol de elétrons. Certo, gente? Então, a cada 2 mol de elétrons que chegam até os íons, produzem 1 mol de átomos de zinco. Legal? Temos aí essa proporção. 1 mol de átomos de zinco corresponde a 65,4 gramas, por causa da massa molar do zinco, que é de 65,4 gramas por mol. Como nós temos aqui 1 mol de zinco, temos 65,4 gramas desse metal produzido a cada 2 mol de elétrons que passam para o eletrodo de zinco. Ok? Beleza? Então, vamos pensar que no caso daquela barra de zinco, né, a cada 2 mol de elétrons que passam por aquela barra, forma 65,4 gramas de átomos de zinco a mais na barra. Ok, gente? Lembrando que a quantidade de carga correspondente a 1 Faraday, que é o que corresponde à lei de Faraday, 1 Faraday corresponde à quantidade de carga de 96.500 coulombs a cada mol de elétrons. Certo, gente? E nós temos que esse valor ele é calculado com base no quê?
que a carga elétrica, ou seja, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e 1 mol, que corresponde à constante de Avogadro, é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que corresponde a 1 mol de elétrons, vezes a carga de cada elétron, nós temos aí 1 Faraday, que corresponde a 96.500 coulombs, como nós já vimos em aulas anteriores, ok? Lembrando também que a quantidade de carga, no caso, como vocês aprenderam em física, ela é correspondente à corrente elétrica que passa pelo circuito vezes o tempo que leva para essa corrente passar o circuito, certo? Ou seja, quanto tempo essa corrente fica passando pelo circuito e qual o valor dessa corrente. Isso dá o total de carga que passa por ali, certo? Ok, gente? Lembrando que a corrente elétrica é medida em amperes e o tempo é medido em segundos, ok? Com isso, calculando então a quantidade de carga dessa situação que nós estamos tratando, no caso dos 2 mol de elétrons, tá? Nós temos que 2 mol de elétrons correspondem a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que multiplicando a carga do elétron, nós temos a constante de Faraday multiplicada por 2, certo? Perdão. Nós temos o total de carga aqui. 2 mol de elétrons vezes a quantidade de elétrons por mol, vezes a quantidade de carga, nós temos o total de carga correspondente a 2 mols de elétrons. Legal? Considerando aqui que corrente elétrica em amperes, 1 ampere corresponde a 1 coulomb por segundo, isso não é necessário decorar, tá bom? É somente mais uma informação. Nós temos que, numa situação em que temos uma corrente elétrica no processo de eletrólise, uma corrente elétrica de 2 amperes, que opera durante um tempo de 10 minutos, temos o seguinte, novamente a mesma equação do total de carga, isso corresponde a 2 amperes vezes 600 segundos, que são os 10 minutos, isso dá um total de carga de 1.200 coulombs nesse processo, certo? Se nós sabemos que 2 mols de elétrons corresponde a 65,4 gramas de metal zinco produzidos, 2 mols de elétron produzem na eletrólise 65,4 gramas, como nós já vimos. Os 2 mols de elétrons eles correspondem a essa carga, né, em coulombs, então são 2 mol vezes 96.500 coulombs, o que dá 193 mil coulombs, que são aqueles 1,9 vezes 10 a 5 que nós calculamos agora há pouco, certo? Em coulombs, isso corresponde a 65,4 gramas. E, portanto, os nossos 1.200 coulombs de carga, que é a carga de 10 minutos numa corrente de 2 amperes, produzem qual a massa? Produzem justamente a massa de 0,41 gramas de zinco formado nessa eletrólise, no tempo de 10 minutos, numa corrente de 2 amperes. Certo, gente? Eu sei que é um pouco confuso no começo, mas, havendo a necessidade, volta o vídeo e assiste novamente, com bastante calma e procurem fazer as anotações de vocês, ok, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!